ectópica do canino superior permanente. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos começar introduzindo, o tema, entendendo um pouquinho da sua prevalência e o porquê que ele é tão importante. Talvez de tudo isso que a gente tenha conversado até agora nesse primeiro módulo, a parte de anquilose de dentes descidos, molares anquilosados, vai ser o dia a dia, grande parte do dia a dia de vocês, mas em contrapartida, o que se refere a tratamento ortodôntico interceptivo, aqui na erupção ectópica do canino superior permanente, a gente tem uma interceptação muito precisa, onde o nosso tratamento, o nosso diagnóstico precoce e o nosso tratamento tem grande eficácia, e a ausência dele, a falta de diagnóstico ou a falta de tratamento interceptivo nessa fase pode deixar uma sequela muito grande para esse paciente, uma dificuldade de tratamento, uma reabsorção de dentes permanentes, enfim. Então, por isso a importância e o cuidado que a gente tem que ter com esse tema, tá? Então, quem não está familiarizado ainda com um tratamento ortodôntico interceptivo de caninos ectópicos, sugiro que preste bastante atenção na aula de hoje. Então, a erupção ectópica do canino permanente é algo que, a gente está falando do canino superior, é algo que a gente vai diagnosticar no segundo período transitório. Então, a gente falou da impacção do primeiro molar permanente, superior, que a gente vai identificar no primeiro período transitório. Então, aí a gente tem uma anomalia dentária, uma alteração na rota de irrupção. Molares descidos anquilosados a gente pode identificar em qualquer fase da dentição mista ou da dentição decídua, mas ela é mais comum no período intertransitório ou no segundo período, As anquiloses no primeiro período transitório ou mesmo na dentição decídua são menos comuns, porque elas aparecem mais cedo, certo? A gente já conversou sobre isso na aula anterior. E no segundo período transitório, a anomalia, a alteração importante que a gente vai dispensar as nossas atenções aí é em relação à erupção ectópica do canino superior permanente. Afinal, uma situação como essa, onde a gente tem um canino impactado ou que teve uma grande reabsorção, que já causou uma reabsorção importante no incisivo lateral permanente, por exemplo, poderia ser evitada? Sim ou não? E a resposta é sim. Com diagnóstico precoce e o tratamento interceptivo ainda no segundo período, o índice de sucesso é relativamente alto. Então, é muito importante a gente se atentar a esse aspecto do desenvolvimento normal da oclusão, que é a rota irruptiva do canino permanente. Bom, e vamos falar um pouquinho de prevalência para a gente entender o quanto que isso vai impactar a nossa clínica e também trazer alguns insights aí para a nossa anamnese. A erupção ectópica do canino superior permanente, ela é prevalente em torno de, a literatura fala 1 e pouco a 5%. Então, entre as anomalias, tirando a agenesia, ela é relativamente comum, até um pouquinho mais comum do que a do primeiro molar. A literatura fala em torno de 5, alguns autores em torno de 3. É uma prevalência ainda baixa, tá? Mas, como eu falei, uma implicação clínica bem relevante. Ele é mais comum em mulheres do que homens. Opa, aí já tá algo que a gente precisa prestar atenção. Então, meninas, eu dobro a minha atenção quando eu tô falando de impacção de caninos permanentes. Eu já olho com um olhar um pouquinho mais crítico quando são meninas, e quando o paciente também, ela é mais comum em pacientes braquifaciais, tem um padrão de face um pouquinho mais curta. Ela é mais comum em meninas que tenham dentes estreitos e dentes conóides. A gente vai discutir sobre isso. Então, esse passa a ser um grupo de risco. Meninas mais braque com dentes estreitos. Não que a gente não vá avaliar a população como um todo no segundo período transitório, mas esse grupo é o grupo que a gente deve olhar com um pouquinho mais de atenção quando a gente fala de ectopia do canino superior permanente. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, a gente vai conversar sobre a rota irruptiva do canino superior permanente. Como eu já falei nas aulas anteriores, para a gente entender o que é desvio normal, o que está alterando, o que é alteração do desenvolvimento normal da oclusão, a gente precisa entender o que é normal. Então é importante dominar a irrupção, a rota irruptiva do canino superior permanente. Vamos revisar. A gente já viu que o canino superior permanente ele tem uma rota irruptiva por vestibular.
Ele rompe por vestibular. Aqui a gente tem uma tomografia de uma menina de 9 anos de idade. Não sei se dá para ver aí na tela, eu já tenho aqui um pedacinho da coroa do canino vindo para vestibular e formando osso na vestibular, onde a gente tem um aumento da distância intercaninos. Isso está muito associado a essa rota eruptiva mais vestibular, certo? E a gente tem um aumento da distância intercaninos no segundo período transitório. Então é comum a gente observar o canino por vestibular, e essa é uma característica bem importante, característica clínica que a gente também vai observar quando for fazer o diagnóstico desse tipo de ectopia. A gente vai conversar lá na frente. Bom, então é comum a gente observar isso, a gente observar um abaulamento ósseo, às vezes até aqui assim na região vestibular. A gente às vezes nem precisa palpar, a gente já é visível, né? A gente já consegue visualizar essa bossa, a bossa vestibular do canino de uma forma muito clara no segundo período, ou às vezes até um pouquinho antes. Às vezes no período intertransitório a gente já consegue identificar essa bossa vestibular do canino. Joia! E aí ele vai rompendo para o vestibular. Ó, aqui está um paciente no segundo período transitório. O canino superior normalmente é o meu último dente a irromper, certo? Primeiro vem o primeiro pré, depois o segundo pré, e o canino vem depois. E normalmente ele vem assim, por vestibular. A gente observa essa bossa, ó. Se a gente palpar ele aqui, a gente vai sentir a bossa vestibular do canino superior. Em muitos casos, mesmo onde eu tenho falta de espaço, é comum, você já deve ter se deparado com uma situação assim, onde o lateral, que tem uma rota mais palatina, irrompe lá por palatino e mesmo assim o canino vem por vestibular. Então, mesmo em pacientes que têm uma falta de espaço significativa, a rota eruptiva do canino, ela se mantém por vestibular. Joia? Então, ele está vindo lá no nível ósseo, ele vai romper, reabsorve o canino descido e vem por vestibular. Em alguns casos, porém, ele vem na sua rota eruptiva e chegando no meio do caminho, ele desvia e vai por palatal. Opa, são aqueles caninos onde o ortodontista tem que tracionar lá por palatino. É mais comum esses pacientes que vão para tracionamento ortodôntico, a gente encaminhar para o tracionamento por palatal. Então quer dizer que esse dente, por algum motivo, errou a sua rota eruptiva, certo? Já que a rota eruptiva do canino, ela é por palatino. Então, na grande maioria dos casos, onde a gente tem uma ectopia, um desvio de rota do canino superior, esse desvio de rota, ele se dá por palatino. Muitas vezes para mesial, mésio-palatino. Eventualmente, ele erra também a rota para mesial e erra para vestibular, tá? A literatura nos mostra que 70% dos caninos impactados estão com desvio de rota, estão por palatino. Então a gente tem um percentual aí de 30% que desvia a rota por vestibular, mas não é o mais comum. Peguem bem essa informação, que é bem importante. Sendo que desses 70%, praticamente a metade. Esse aqui foi um estudo feito com radiografias, né? Então, os autores observaram, Erickson e Kuron, nos anos 2000, que praticamente a metade, 48%, apresentava reabsorção incisivo lateral. Outros trabalhos já com tomografia mostram um índice de reabsorção muito maior. Na tomografia consegue visualizar melhor a raiz lateral, índice até de 80% de reabsorção da raiz lateral quando o canino se desloca para o palatino. Então aí a gente vê a importância de intervir ou de evitar esse desvio de rota, né, do canino permanente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação onde o canino, a gente observa na panorâmica, o canino sobreposto, a imagem na panorâmica, o canino sobreposto à raiz do lateral, e quando a gente observa na tomografia, o canino está aqui desviando a sua rota por palatino, ó. Não sei se vocês conseguem observar, ligeiramente por palatino, ele desvia a rota para mesial e para palatino. Então ele vem se encontrar aqui atrás do incisivo lateral, tá vendo? Se deita um pouquinho aqui atrás do incisivo lateral, ó. Acho que nessa imagem A tomográfica, no corte tomográfico A, dá para ver bem. E aí é onde o canino descido fica retido, joia? Bom, para a gente entender, antes de a gente falar um pouquinho de diagnóstico e falar um pouquinho de intervenção, vamos entender o que a literatura nos diz sobre tudo isso e justamente para poder embasar a nossa conduta terapêutica. Mas esse é um tema para a próxima aula. Até mais!